Boa tarde a todos os congressistas. Eu me chamo Bruna. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre arte-terapia e a humanização da assistência no ciclo gravídico puerperal. Antes da gente iniciar, eu vou começar me apresentando. Eu sou enfermeira, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, do campus Palmeira das Missões. Além disso, eu sou especialista em saúde materno-infantil pela Maternidade Darcy Vargas, de Joinville, Santa Catarina. Atualmente, eu sou mestranda e atuo como docente na UCEF, no curso de graduação em enfermagem. Para a gente começar, eu gosto sempre de resgatar uma fala que a gente tem no curso, né, específico de enfermagem, que a enfermagem é a arte do cuidar. Então, a gente sempre vai ter a arte na nossa essência e ela vai vir, né, desde lá dos primórdios, junto com a Florence, que sempre defendia que a gente tinha que mudar o ambiente, né, decorações, utilizar quadros e artes para que a gente conseguisse proporcionar um bem-estar para os doentes, né, que a gente acaba atendendo. Além disso, né, a enfermagem ela também está muito ligada ao processo de humanização do cuidado e atualmente, né, com a nossa ascensão, né, na atenção obstétrica, a humanização ela faz parte muito da nossa profissão. Então, a oferta de cuidados humanizados, de nascimento seguro, cuidados de proteção, né, a dupla, a mãe e bebê, ela vai fazendo, né, vai tendo um enfoque mais especial na nossa profissão e a gente vai estar conversando então sobre algumas práticas que são essenciais, né, no cuidado humanizado à mãe e o bebê. As propriedades terapêuticas da arte, então, elas são conhecidas há séculos e ela é benéfica, né? Ela vai causar um impacto positivo na saúde dos doentes e vai também estar auxiliando para a gente reduzir alguns sentimentos de ansiedade, pode, né, estar auxiliando na recuperação física, mental e emocional dos pacientes, e ela pode ser utilizada também tanto para recurso de cura e alívio de tensões, como para a gente estar aproveitando esses momentos para um momento, né, de promoção do bem-estar e prevenção de agravos. Para a gente começar a pensar, então, nas artes, eu achei importante trazer, né, sobre o ciclo gravídico puerperal, que ele vai ser compreendido, então, entre a gestação, né, daquele bebê, vai passar pelo trabalho de parto, pelo nascimento, o pós-parto imediato, vai ultrapassar o puerpério e também a amamentação. Então, é um ciclo que abrange a mãe e o seu filho, né, em diferentes fases da vida. E a gente também tem que sempre lembrar de pessoas que passaram, então, em situações de perda gestacional, para a gente estar aplicando esse processo da humanização, né, das artes na vida desses pacientes. Então, esse ciclo, ele geralmente vai ser um período que as mães vão experimentar intensas transformações. Elas vão ter modificações físicas, vão ter modificações hormonais, a questão emocional vai ficar mais fragilizada. Então, a gente sempre tem que pensar que o enfermeiro ele vai ter uma posição muito importante, né, na melhora desse paciente, nos cuidados de bem-estar para essa mãe e para esse bebê. Para a gente também estar entendendo um pouco sobre a questão das artes, né, durante esse ciclo, nós temos que relembrar alguns conceitos que a mãe, né, ela vai ter uma conexão com o feto, né, que está dentro da barriga, mas eles literalmente são invisíveis um ao outro. Então, a mãe não consegue, né, visualizar como aquele bebê é, né, as características físicas daquele bebê, e o bebê também não. Mas esse período é muito importante porque a mãe vai desenvolver o seu bebê imaginário, que é o bebê que ela imagina, né? As características que ela vai criando no seu mental, né? Sobre como aquela criança vai ser, com quem ela vai parecer, qual vai ser a personalidade dela, e assim ela vai construindo o seu bebê imaginário. A mãe
Após ela conseguir visualizar, né, escutar os batimentos cardiofetais daquele bebê, ela já vai tendo maior facilidade para começar a criar a imagem dele. Porque os batimentos eles vão ser sinais, né, de que aquele bebê existe, que aquele bebê está vivo dentro dela e que ele precisa, né, de uma imagem para que possa ser representado e para que possa ser incluído também naquela família a qual ele vai pertencer. Então, essa mãe, após ela criar, né, esse bebê imaginário, é super importante que ela vá descrevendo esse bebê e vai personificando essa criança, porque só assim, depois disso, ela vai conseguir incluir essa criança, né, na família, né, no seu núcleo e essa imagem vai ser super importante porque vai criar conexão, vai criar vínculo, né, entre a mãe e aquele bebê e aquele sentimento então de pertencimento ele vai começar a dar espaços para sentimentos mais positivos, enfim, e essa mãe vai poder estar, né, esperando aquele bebê com alegria, pensando, né, em como ele vai ser no futuro. E dentro, né, dessa perspectiva, a gente entra então com a primeira arte, né, que é possível de ser aplicada durante o ciclo gravídico puerperal, que é a famosa, né, arte gestacional. Então, para quem não conhece, eu vou estar falando um pouco também, né, sobre o que é a arte gestacional, de onde que ela vem, para que ela serve, mas basicamente, né, a gente vai ter a arte gestacional como um desenho, né, na barriga da mãe, que vai representar aquela criança, vai representar aquele núcleo familiar. E a gente vai ter, né, alguns benefícios, né, da aplicação dessa arte gestacional. Então, a gestante ela vai poder perceber aquele bebê, né? Ver como que ele tá no útero, qual que é a posição que ela tá, ela vai conseguir visualizar como aquela criança está se comportando, né? No útero dela. Também naquele momento ela vai começar a ter conhecimentos, né, fisiológicos sobre a sua gestação. Então, aquela mãe, ela vai poder estar entendendo o que é uma placenta, para que ela serve, né? O que é, né, a bolsa de líquido amniótico, como que o bebê se alimenta, como que é a nutrição desse bebê. Então, é interessantíssimo que durante, né, a aplicação dessa arte, a gente vá fornecendo conhecimento para essa mãe e fazendo também com que ela entenda e vai inserindo esse bebê cada vez mais, né, no seu entendimento. Também vai então estar atuando no fortalecimento do vínculo, né? Não somente entre a mãe e aquele bebê, mas também entre os irmãos familiares, né? Mais próximos daquela criança, porque a gente vai estar, né? Personificando aquele bebê que antes vivia só no imaginário de cada um. Então, ela vai ser extremamente importante para consolidar esses vínculos, porque através dela eles vão expressar, né, quais são as características do bebê. A gente vai poder estar representando, né, imaginando aquela criança. Isso geralmente vai causar uma maior proximidade nas pessoas envolvidas naquele momento. Além de que a arte gestacional ela pode promover relaxamento e preparar a mãe, né, para a chegada desse bebê. A gente geralmente diz que é meio que uma despedida, né, da barriga de grávida, porque a mãe vai criar um momento especial ali na aplicação da arte, vai conseguir imaginar aquela criança, vai conseguir relaxar. Então, a gente diz que geralmente quando é feita a arte gestacional, em poucos dias, né, dependendo da idade gestacional, enfim, se essa mãe tá no tempo certo, né, de ganhar o seu filho, ela pode estar também, né, estimulando, né, aquela ansiedade do nascimento da criança e também essa mulher pode estar entrando em trabalho de parto por conta desse relaxamento, né, desse momento único, né, despedida de barriga. Então, a arte gestacional, né, o conceito dela é que ela é uma técnica de pintura aplicada no abdômen da gestante, né, no abdômen grávido da gestante, no qual vai ser representado, então, o bebê imaginário, né, desta mãe,
E a gente também pode estar representando alguns outros elementos ligados à gestação. Então, geralmente a gente utiliza a placenta, né, a bolsa de líquido amniótico, o cordão umbilical, o útero. Então, a gente vai representando esses componentes, né, e atribuindo também alguns objetos que são significativos para aquela família e para aquela gestação. Então, eu trouxe ali na foto, até sou eu aplicando, né, a arte gestacional. A gente sempre tem que pensar em como que é, qual que foi a história dessa gestação, como que essa família recebe essa criança, né? Nesse exemplo ali tínhamos alguns elementos marítimos, porque a família gostava muito do mergulho, então a gente resolveu trazer essa parte do oceano, dos elementos marinhos, que também tinha na decoração do quarto do bebê, enfim. Como era uma gestação muito esperada também, que foi muito aguardada pelos pais. Ali foi feito, né, a representação então da mão de Deus entregando aquela criança, né, para o útero da mãe. Então vocês podem perceber que cada arte gestacional vai ter o seu significado, porque vai ser de acordo, né, com cada família, cada vivência daqueles pais e daqueles momentos, né, que foi, né, onde foi a concepção dessa gestação. É muito importante a nossa sensibilidade no momento da arte para esses componentes acabarem então brilhantando mais a nossa arte e para que também ela seja, né, guardada, né, com muito carinho pelos pais e pelos familiares. Onde começou, né, então a arte gestacional? A arte gestacional ela surgiu ali num período onde tinha muita medicalização, então ali na criação do ultrassom obstétrico, onde era o pessoal começou a investir muito em ultrassons, ninguém sabia, né, os riscos de ser submetida a uma ultrassonografia, então era muita medicalização ali no processo, né, no ciclo gravídico puerperal. E essa parteira mexicana, então chamada Naolive Naver, ela começou a demonstrar os bebês, né, através da pintura do abdômen das mães, para mostrar, né, que ela também conseguiria, né, fazer essa representação do bebê, da posição do bebê, e também como uma forma, né, de humanização, né, para com essas gestantes que ela atendia. A Nauli, então, ela é uma referência na humanização, ela é palestrante, ela dá diversos cursos sobre arte gestacional e ela vai ser referência, assim, internacionalmente e também no Brasil, como uma artista gestacional, né, e de como que ela faz essas pinturas, enfim. Lá no início, então, ela utilizava geralmente maquiagens. Então, se vocês forem observar naquela foto ali embaixo, ela utilizava sombras, batons, lápis de olho para estar representando esse bebê, né? Essa gestação. E aí a gente vai tendo uma evolução tanto em conceitos quanto em materiais utilizados. Há quem utilize, né, a versão que a Naueli criou, que ela denomina, né, de ultrassom natural. E a gente, né, tem modificações e tem vários estudos também sendo implementados nessa temática. Mas quem, né, foi a precursora da arte gestacional foi a Naoli. Então aqui eu trouxe, né, que a gente tem diferentes denominações para a arte gestacional. Então a gente pode estar chamando, né, de pintura gestacional, ultrassom natural, como foi criado pela Nauli. Tem uma pesquisadora também que estuda bastante sobre esse tema. E ela denominou então como arte da pintura do ventre materno. Então a gente vai estar utilizando de acordo, né, com o nosso conhecimento, com a nossa utilização, né, no dia a dia.
Eu utilizo arte gestacional porque foi do modelo que eu aprendi, mas a gente vai ter várias denominações e vários jeitos também de estar aplicando essa arte gestacional. Como vocês podem ver, a gente tem algumas artes mais representativas, né, da gestação, com o bebê, com a placenta, algumas artes mais através de desenhos, enfim, né, com outra visão, né, da gestação, utilizando o abdômen materno mesmo como uma tela de pintura. Então, vai se utilizando diferentes partes do corpo, além da barriga, né? Utilização do ombro, enfim, dos seios daquela mulher. Então, a gente pode ter diferentes formas, né, de arte gestacional e todas elas estão, né, de acordo conforme a posição de quem está realizando a arte e principalmente, né, dos pais, que a gente sempre tem que lembrar da individualidade dos pais, né, da necessidade de escolha desses pais sobre as diferentes formas, né, de arte terapia. No campo da enfermagem, então, enfermeiras obstetras que aplicam a arte gestacional, a gente sempre tem que lembrar, né, da nossa parte da enfermagem. Então, a arte gestacional ela é indicada após 24 semanas gestacionais, quando a gente já começa a conseguir fazer a realização da manobra de Leopold, né? Que a gente tem esse procedimento, é nosso da enfermagem. Então, a gente pode estar aplicando para identificar qual que é a situação, né, fetal, qual que é a posição que aquele bebê tá e principalmente qual que é a apresentação fetal que ele tá naquele momento da pintura, permitindo então que a gente consiga representar mais fidedignamente a posição daquele bebê, para que a mãe, né, consiga colocar a mão na barriga, sentir e conseguir visualizar, né, juntar, né, todas essas partes do bebê, que às vezes elas sentem a cabecinha, sentem os pezinhos chutando, as mãozinhas mexendo, então a mãe vai conseguir integrar esse bebê e vai ter uma percepção melhor, né, de como que ele está posicionado intraútero. Então, na nossa manobra de Leopold, a gente, né, primeiramente vai identificar o polo fetal, né, presente no fundo uterino. A gente vai verificar se é uma posição cefálica, né, ou pélvica. Após, vai deslizar as mãos, então, nas regiões laterais do abdômen, para a gente identificar qual lado que está o dorso, né, e qual lado que estão os membros daquele bebê. No passo 3, vamos aprender o polo fetal inferior, então entre o polegar e o indicador, para que a gente consiga fazer movimentos de lateralidade e ver como que está a posição desse bebê na barriga da mãe. E por último, então, posicionar as mãos sobre as fossas ilíacas, aprofundando-os na pelve, à procura então da apresentação fetal. Isso vai servir para quê? Para a gente saber qual é a posição que aquele bebê está na barriga. Muitas vezes as mães também sabem dizer, fizeram ultrassom recentemente, mas é super importante a gente estar utilizando, né, dessa manobra para tá posicionando, né, esse bebê de maneira adequada ali no nosso desenho e trazer uma personificação um pouco mais adequada. Lembrando, né, agora até pensei em comentar, que a arte gestacional não é um procedimento específico só do profissional enfermeiro, né? Tem outros profissionais que atuam na assistência ao parto e podem estar também aplicando essa arte. Então, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, as doulas também, a gente vê uma grande quantidade assim de doulas que aplicam essa arte gestacional. Então, ela não é restrita só para a profissão de enfermagem, mas quando são enfermeiros, pode-se fazer então a utilização, né, da manobra de Leopold para a identificação da posição do bebê. O que se recomenda, né, que a gente geralmente faz é realizar então a arte gestacional no terceiro trimestre gestacional. Por conta, né, do aumento da barriga, a gente vai ter um espaço aumentado, né, para colocar mais itens na arte gestacional.
E sem falar também, né, na questão de que ali no último trimestre a mãe ela vai ter alguns sentimentos de ansiedade, angústia, porque ela quer conhecer o bebê, às vezes começa a cansar muito também por conta do peso, enfim, vão ter diversos sentimentos que vão permear esse terceiro trimestre e a aplicação então da arte gestacional vai ser, né, na perspectiva então de trazer um relaxamento para essa mãe, né, promover o bem-estar materno para que ela consiga se organizar, né, consiga se ver, né, naquela gestação e, né, só trazer pensamentos positivos para aquela mãe. Mas a gente tem também, né, como eu trouxe na outra imagem, profissionais que aplicam, né, a arte gestacional desde lá do início da gestação, fazem o acompanhamento, né, das pinturas ali gestacionais. Então, nessa fotinho traz ali provavelmente, né, após a concepção, para criar também um momento, né, de integração dessa criança, né, desse bebê no núcleo familiar, para aumentar o vínculo, então, dessa mãe com o filho, e também para ir criando, né, memórias afetivas sobre o processo de gestar. A gente utiliza muito também essa arte de início ali de gestação para que a mãe vá tendo noção de qual que é o tamanho que aquele bebezinho tá, como que ele tá crescendo, se desenvolvendo no útero. Isso é bem importante também. Eu trouxe aqui para vocês, então, alguns materiais que são recomendados para arte gestacional. A gente sempre tem que lembrar que a arte gestacional é aplicada, né, num ser humano, né, numa gestante, e a gente tem que pensar muito na escolha dos materiais, né, os materiais que são indicados para a utilização na pele da pessoa. Então, a gente sempre utiliza tintas que sejam adequadas para a pele humana, né? Tintas, então, para pintura facial, artística, corporal. Lembrando que eu não estou fazendo referência a marcas, mas só para representar, né, as imagens ali para vocês. A gente tem diferentes opções no nosso mercado, mas o importante é que essa tinta seja atóxica, né? Não cause alergia naquela mãe, não cause problemas, né, para a saúde dela e que ela possa então ser utilizada, né, na pele humana. Outros componentes que a gente pode estar utilizando são maquiagens, né? Eu trouxe exemplo do blush líquido, dos pancakes também, que o pessoal utiliza muito na arte corporal. Isso tudo a gente pode estar utilizando para complementar a nossa arte, né? Para a gente trazer mais cores, diferentes itens para a composição daquela arte. Outra coisa é o glitter, que a gente pode estar utilizando também o glitter, né, para corporal, assim, para aplicação na pele. Para a gente estar fazendo, então, a pintura, geralmente a gente utiliza os pincéis de cerdas macias para pintura ou para maquiagem. Então, esses pincéis, eles vão precisar ter tamanhos específicos, né, diferenciados também, para a gente conseguir fazer os detalhes, né, mais delicados da arte gestacional. O que a gente utiliza também são esponjas para maquiagem, para fazer, né, os fundos da pintura, lápis delineador para fazer a delimitação do desenho, né, fazer os detalhes, fazer o desenho propriamente dito, né, da pintura. E também a gente utiliza demaquilantes e lenços umedecidos para, se precisar, retirar, né, ou acontecer algum erro ali no percurso, e até mesmo para depois a mãe conseguir remover, né, essa arte gestacional. São produtos, então, que a gente utiliza, que são adequados, né, para o uso na pele humana, e a gente vai ter diferentes variedades, né, desses produtos para fazer a composição, então, dessa arte gestacional. Já que estamos falando de material, é sempre importante também a gente fazer o teste desses produtos na pele da mulher, né, antes de realmente começar a arte gestacional. Então, a gente sempre vai pegar um histórico dessa paciente, se ela tem algum histórico de alergia de pele, né, alguma outra complicação, quando entrou em contato com algum tipo de tinta ou de produto. Então, é sempre importante a gente observar isso para não expor essa paciente, né, para alergias, enfim,
possam causar incômodos, né, durante essa atividade. Então, quando ela não tem histórico de alergias, a gente vai e testa na pele antes de começar todos os produtos que serão utilizados, né? Então, como que a gente realiza, né, essa arte gestacional? Sempre muito importante, né, o acolhimento da gestante, entender qual que foi, né, como que foi essa gestação, qual que é o histórico obstétrico dela, né, quantas gestações ela já teve, como foi o nascimento dos filhos, aquela gestação ela está sendo, né, de acordo com as expectativas que ela tem, né, como que está sendo essa vivência da gestação para a gente poder também entender e saber manejar, né, o momento da arte gestacional, para a gente saber onde que a gente está pisando, né, literalmente. Depois da gente conhecer essa mãe, né, promover essa conexão entre a artista e a gestante, sempre vamos explicar como que funciona, né, a arte, como que ela vai ser realizada, né, os cuidados que a gente tem que ter durante a arte, para que a gente tenha também um momento prazeroso para aquela mãe. Então, ela tem que estar, né, sentada numa posição super confortável. Ela tem que entender que é um processo geralmente demorado e que ela vai precisar vamos precisar ter que pausar a arte gestacional para ela se hidratar, para ela fazer lanches, né, para ela ir ao banheiro, dar uma caminhada durante, né, a arte gestacional, porque como o período ele é aumentado, a gente não pode deixar, né, lá 2 horas a nossa gestante sem se alimentar, sem tomar água e sem ir ao banheiro. Então, é um procedimento que é demorado e que a gente tem que ir fazendo pausas, né, que são extremamente necessárias para proporcionar o máximo de conforto possível para aquela gestante. Depois de promover esse conforto, explicar como que funciona, a gente vai fazer então a palpação obstétrica, vai identificar qual que é a estática fetal desse feto dentro do útero dela, que vai começar então a realizar o desenho base, né, da arte gestacional. Sempre a gente vai respeitando, né, as escolhas da gestante, quais são as percepções dela, né? Claro que o profissional que realiza a arte gestacional, ele já vai ter alguns conhecimentos prévios, já vai ter algumas sugestões, mas o ideal é que a mãe sempre, né, a mãe, enfim, se o pai está presente, se os irmãos estão presentes, que seja uma decisão conjunta que represente, né, aquela gestação. A gente sempre faz um esboço, então, inicial ali com lápis, vai desenhando o bebê, vai desenhando os itens, sempre utilizando os materiais atóxicos, então, para colorir esse desenho. Então, depois que a gente, né, cria aquele desenho base, a gente vai começar com a pintura propriamente dita, né, da nossa arte. E além disso, né, da gente proporcionar um ambiente acolhedor, confortável para essa mãe, a gente sempre pode proporcionar também conhecimento, né, técnico para essa família, porque o momento da gestação ele requer muito conhecimento, né, muitas informações. E quando a gente aproveita esse momento para educação e saúde, né, a gente vai estar instrumentalizando essa gestante também para o momento do parto, para o momento do puerpério. Então, é super importante a gente ir conversando e compartilhando saberes com essa família. Importante deixar bem livre que eles vão retirando dúvidas, né, sobre esse ciclo, esse processo, e que a gente vai conseguindo, né, unir a humanização do cuidado com a informação também. Aqui eu trouxe então um passo a passo, né, mais básico sobre como que a gente realiza essa arte gestacional, né, no ventre da mãe. Então, na primeira imagem temos o desenho, né, base que foi pensado, então com a gestante, né, na posição que o bebê estava, né, com o dorso para a direita da gestante, com a cabecinha para baixo. Geralmente a gente utiliza, né, os itens, né, que fazem parte do momento da gestação, como a placenta, o cordão umbilical.
e também alguns itens que são representativos para aquela mãe, enfim, para aquele bebê. A gente pode colocar o nomezinho também. A escolha da cor sempre tem que envolver a mãe, os detalhes. Se a gente tiver a presença do companheiro, do pai da criança, dos irmãos, dos familiares, é sempre importante a gente estar incluindo também essa família, né, na realização da arte, né? Claro que o desenho base geralmente é a gente que vai tá implementando, mas a pintura, né, a questão, né, do elencar itens, a gente pode estar incluindo essa família para que eles também se sintam, né, pertencentes daquele momento e consigam também incluir aquela criança nas memórias afetivas daquela gestação. Então, ali na segunda imagem, a gente vai fazer a pintura fundo, né, que a gente fala, que é pintar a bolsa, né, amniótica, o fundo da placenta, o fundo do bebê, dos elementos maiores, para depois a gente tá começando então os contornos que vão dar, né, a maestria final da nossa arte. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que elas não olhem, que como é que no início está feio, mas vai melhorar depois, que é para confiar que não vai ficar estranho, né? Como fica ali quando a gente faz as primeiras pinturas, né? Sem o contorno, fica desconfortável de olhar, mas que depois, né, dos contornos, dos detalhes, a arte vai tomando vida, vai tomando, né, o seu o seu jeito, né, para ficar, né, 100% no final da arte gestacional. Então, eu trouxe algumas fotos também de algumas artes que eu já elaborei com gestantes e que por meio de traços e cores, essa arte visual ela vai consolidar as fantasias da mãe em relação às características do ser que está por vir, antes pertencentes ao imaginário e agora então materializadas na sua pele. O bebê então passa a ser visível, tocável, acessado e conhecido pela mulher, pela família e pelo profissional. Então a gente tem a materialização desse bebê, né? A gente vai conseguir visualizar algumas características físicas, conseguimos representar, né, o que aquela gestante, o que aquela família está esperando daquela gestação. Então, a gente utiliza, né, além dos nomezinhos, né, na pintura, utiliza alguns itens que são especiais para a família, como um exemplo, na primeira imagem, né, a Micaela era um bebê arco-íris, então a gente trouxe a representação do arco-íris ali para compor a arte. Também a composição, né, da arte gestacional natalina, que era uma época muito especial para aquela mãe e que estava próxima ao Natal, então ela falava que seu bebê era o presente de Natal dela. Então a gente tem várias representações que são significativas para aquela família, para aquela mulher, e o que é muito importante, então, para as futuras memórias que eles vão ter, né, dessa gestação. A gente vai ter, né, uma associação extremamente positiva, né, da arte gestacional com o bem-estar da mãe, né, durante essa gestação. Além, então, da arte gestacional, a gente também vê artes específicas para o período da amamentação. Então, também para gerar memórias afetivas sobre a amamentação, que por vezes é um período bem árduo para as mães, né? Muito difícil, tanto o início da amamentação quanto, né, o desmame daqueles bebês. Então a gente pode estar fazendo essa arte, né, no seio materno, utilizando alguns itens que geralmente a gente utiliza, né, flores, alguns itens borboletas, enfim, para representar também a questão da árvore da vida no seio da mulher, que é o que nutre aquela criança, né? Traz uma organização, né, desses elementos. Também podemos utilizar, né, no bebê para ficar uns registros bonitos e também trazer significado para aquele momento, né, da amamentação que a mãe vai estar realizando, né, com o seu bebê.
E também, às vezes, a gente utiliza para despedida, né, da amamentação, quando os bebês estão por desmamar, para também criar, né, registros fotográficos para aquela família, né, como uma boa recordação. Outra arte, então, que eu trago para vocês, que a gente utiliza muito, né, no ciclo gravídico puerperal, que é bem famoso, né? A gente vê bastante no Instagram, nas redes sociais, que é a árvore da vida, né? Que é o carimbo da placenta que a gente utiliza após o nascimento, a gente cria, né, essa arte para os familiares também ter uma associação positiva, né, com o nascimento, com a gestação. Então, a árvore da vida ela vai ser uma alusão à imagem formada pela placenta. Então, quem já teve a oportunidade de visualizar uma placenta, né, recém-nascida, ela geralmente vai se assemelhar muito com árvores. Por isso que a gente fala, né, que é a árvore da vida. Então, a gente vai ter a placenta, né, vai ser a árvore, o cordão umbilical vai ser o caule daquela árvore, e os galhos vão ser os vasos sanguíneos que estão presentes na placenta. Então, quando a gente faz o print da placenta, ela lembra muito uma árvore mesmo, e a gente faz essa reflexão, então, e esse momento também de humanização, né, do nascimento com aquela família. Então, ela vai ser uma forma de gerar a imagem do ambiente intrauterino, responsável pelo suporte da respiração, da nutrição, né, daquele bebê e ampliar a memória e o registro daquela gravidez, trabalho de parto e nascimento. Então, a gente vai estar garantindo, né, uma assistência humanizada, um vínculo afetivo daquela mãe para com aquele bebê, daquela família, e vai estar ressignificando, né, algumas questões que a gente vai ter algumas lembranças, né, da mãe ali no período do nascimento. Quando ela se remeter àquele desenho, quando ela guardar aquela recordação, vai ser muito especial ela recordar, né, de onde que era a casinha do seu filho antes, né, dele vir ao mundo. Então, a gente vai ter as placentas, né, como uma impressão digital, né? Cada placenta vai ser única, cada placenta vai ter o seu desenho. E isso vai ser muito individual de cada mãe também. A maneira de realizar esse carimbo da placenta. A gente sempre também tem que ter aquela conversa com os pais, entender como que foi aquela gestação, quais foram as expectativas, como que foi aquele trabalho de parto também. Então a gente sempre recomenda que o profissional que faça, né, que esse carimbo da placenta seja o profissional que esteve junto daquele casal, né, daquela mãe, daquela família durante o nascimento, para que ele também tenha suas percepções e possa estar contribuindo na elaboração do print da placenta. Vai ser uma ótima maneira também de criar lembranças, né, para essa mãe sobre o momento do nascimento e para aquele bebê também lá no futuro, né, quando ele for olhar as recordações do seu período gestacional. Então, o carimbo de placenta ele vem como uma prática de humanização, a assistência, então, para a mãe e para o filho, e vai contribuir para eternizar o momento desse nascimento. A gente geralmente utiliza, né, esse carimbo de placenta e está fornecendo para os pais, para eles guardarem de recordação. Tem algumas famílias que fazem um enquadramento, né, a moldura desse carimbo de placenta e se torna a decoração dos quartinhos, se torna, né, lembranças bem positivas sobre o momento do nascimento. Então, a nossa árvore da vida, ela vai ser um diálogo sobre a arte, vai provocar um sentimento de pertencimento nas mulheres e ainda vai se constituir como uma ferramenta de enfrentamento para alguns problemas que podem estar envolvidos ali no período gravídico puerperal. Então, as mulheres estão, né, submetidas a alguns sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, durante a gestação, e o carimbo de placenta vai, né, reforçar os sentimentos positivos que ela teve durante aquele momento do nascimento. Então, a gente tem que o carimbo de placenta, como prática de humanização à assistência ao binômio, contribui para eternizar o momento desse nascimento. Então, as práticas humanizadas elas têm que estar refletindo boas experiências para as mães.
Então, além dos cuidados humanizados que a gente deve oferecer para todas as gestantes, né, para todas as parturientes, a gente também tem que estar pensando nessas lembranças, né, daquele momento associado com os cuidados adequados também no nascimento. Aqui eu trouxe um relato, né, que foi no artigo do Nascimento 2023, que eu achei super interessante, né, sobre a vivência daquela mãe quando ela recebeu o carimbo de placenta, né, daquela gestação daquele filho. Então, a mulher relata: trouxe mais amor do que eu já sentia. Eu estava com medo de rejeitar minha filha, porque eu já tive depressão pós-parto de um outro filho. Quando eu pensava, vou ver minha filha e a casinha onde ela ficou por todo esse tempo, lembrava da forma que a enfermeira me apresentou a ideia do desenho da placenta. E eu não conseguia mais pensar em rejeição, apenas em amor. Então, o significado, né, que tem por trás de um ato que é rápido, né, que a gente consegue realizar em poucos minutos, enfim, e o quanto isso vai repercutir lá na frente para aquela mãe, para aquela família, né? A gente tem que é uma lembrança, mas às vezes a gente não pensa, né, no impacto que essa lembrança pode estar levando sobre a assistência que essa mãe recebeu, né, no período do nascimento. Eu trouxe algumas fotos, né? A gente tem diferentes também maneiras, assim como na arte gestacional, temos diferentes maneiras de fazer esse carimbo de placenta. Temos dos mais simples aos mais, né, elaborados. A gente vai sempre trazer algumas informações atreladas e até mesmo desenhos juntamente desse carimbo. Os materiais utilizados, então, para a gente estar realizando esse carimbo de placenta, né, da árvore da vida. É recomendado, então, uma folha de papel que seja um pouquinho mais robusta, tá? Por conta da questão da tinta, né? Para ela não amolecer a folha, não rasgar, né? Então, o que é utilizado é a folha de papel A3, que ela é maior, né? Tanto em tamanho quanto em espessura. Então, essa folha, ela é ideal para fazer os carimbos de placenta, que às vezes a gente, né, tem uma placenta maior, enfim, que acaba não tendo espaço suficiente, né, nas folhas A4, que geralmente a gente tem disponível, e além de tudo que quando a gente passa a tinta, às vezes essas folhas menores, né, as A4, elas acabam também deixando transparente a parte ali do carimbo da placenta. Então, sempre é recomendado folha de papel A3 ou algumas com a gramatura, né, mais elevada. Outra coisa que a gente utiliza é a tinta, então, para pintura da placenta, né, que vai gerar o carimbo. Muitas pessoas também utilizam-se dos próprios elementos ali da placenta para fazer o carimbo, então não utiliza a tinta propriamente dita, mas isso vai da conduta de cada profissional que vai estar aplicando essa arte. Quando a gente utiliza tinta, então a gente vai utilizar pincéis para espalhar essa tinta, né? Sempre lembrando da utilização também dos EPIs, porque a placenta, né, ela vai ser um órgão, né, com materiais biológicos presentes, né, durante essa arte gestacional. Então, é super importante a utilização de luvas, máscaras, aventais, toucas para a realização desse procedimento e para evitar também a contaminação. Para enfeitar, né, decorar, a gente pode estar utilizando glitter, canetas coloridas, enfim, diversos apetrechos, desenhos, né, para estar melhorando a estética daquele carimbo e trazendo também significado para aquele desenho. Aqui eu trouxe então um videozinho, né, de eu preparando um carimbo de placenta. Eu coloquei ele mais rapidinho, assim, pra gente não perder tanto tempo, mas ali sou eu fazendo, né? Eu fiz o carimbo com a tinta, fui decorando com glitter, com as canetas. A gente sempre vai colocando informações também sobre o momento do nascimento. Então, a gente vai colocar a data do nascimento, o horário,
peso, comprimento do bebê, quem estava presente. A gente pode estar descrevendo como que foi o momento do nascimento. Então, tem questões bem especiais que a gente pode estar fazendo uso durante a elaboração, né, do carimbo da placenta, porque vai ser uma recordação. Então, os pais vão pegar aquele carimbo, vão conseguir visualizar, né, a pintura, né, o print da placenta e também essas informações, né, fazer recordações daquele momento, o que é muito, muito interessante, muito especial para aquela família. Então, primeiramente, né, a gente vai proporcionar conhecimento. Então, sempre antes de eu pensar em fazer, né, em fabricar um carimbo de placenta, eu tenho que ver se os pais querem, né? Então, não é uma coisa que a gente vai fazer para todo mundo sem consultar, né, a decisão dos pais. Então, sempre antes enfim, do trabalho de parto em questão, a gente sempre conversa, pode estar mostrando para aqueles pais o que, que é um carimbo de placenta, porque muitos não conhecem, né, apesar de ser um elemento famoso, assim, nas redes sociais, tem muita gente que não conhece, não sabe para que serve. Então, a gente tem que entrar nessa posição também de informar, né, sobre o que, que é, quais, né, os possíveis benefícios e, enfim, ao menos demonstrar como uma lembrança daquele nascimento, né, que vai gerar algum sentimento positivo depois para essa família, né? Uma ação com um porquê por trás, né? Não apenas para ser bonito e a gente entregar como um presente, mas para que os pais entendam qual que é, né, a lógica daquele print e a relação, né, com a gestação. Então, a gente vai explicar para a mãe o que, que é a placenta. Eu gosto bastante também de, ali depois do momento do parto, pegar, né, a placenta, mostrar para a mãe como que ela estava organizada dentro do útero, qual que era o lado que estava em contato, né, com o útero, o lado que estava em contato com o bebê, como que era a bolsa amniótica, para que ela serve, né? Como que são as trocas ali que o bebê precisa durante a gestação, a posição do cordão umbilical. Então, eu gosto muito de mostrar para a mãe, para que ela entenda e para que ela consiga ter recordações e associações positivas, né, daquele desenho e não simplesmente só achar que é um carimbo e não entender, né, o porquê detrás daquele carimbo. Sempre depois de explicar, então a gente questiona se ela quer, se ela aceita. Tem muitas mães que chegam hoje no serviço e elas também já vão solicitando, né? Vão vendo, né, nas redes sociais o serviço que o pessoal faz, já chega pedindo, eu quero o carimbo da minha placenta, eu quero a árvore da vida, que acham bonita. E aí a gente sempre também, né, se a mulher não sabe o significado, a gente vai explicando para ela o procedimento, né, de como que é feito e quais os significados por trás desse carimbo de placenta. Então, quando a mulher, né, a família aceita, a gente sempre pede também sugestões, né, de qual cor que ela deseja, se ela quer que faça com tinta ou não, de quais informações, se a gente pode colocar o nome do bebê, se a gente pode, né, fazer uma caracterização no momento do nascimento, a gente deixa bem na escolha da família mesmo, para que a gente possa estar individualizando, né, aquele momento. Então, é como lá na arte gestacional, a gente sempre vai levar em consideração o que a família, né, opina, o que a família acha. Após essa decisão, nessa conversa com os pais, a gente vai proceder então na preparação da placenta, né? A placenta, depois do parto, se não tem nenhuma intercorrência, ela é descartada, né, no lixo biológico do hospital ou, enfim, do local de nascimento da criança. Então, a gente vai resgatar aquela placenta e vamos proceder então à limpeza dela, né? A gente geralmente tira os componentes sanguíneos ali daquela placenta, né? Faz a remoção para evitar também diminuir o risco de contaminação, né? Dos profissionais, a gente vai retirar toda, né, o componente sanguíneo para que a gente consiga também passar a tinta sobre a placenta. A gente sempre vai pegar
a face materna, a face fetal, desculpa, a face fetal da placenta, para que a gente consiga fazer o carimbo e para que ele se assemelhe então com a árvore, que aí os vasos sanguíneos vão estar mais proeminentes na face fetal, e aí a gente vai conseguir ter um desenho bem mais simbólico, né, da árvore da vida. Então, após a limpeza daquela placenta, a gente começa então aplicando a tinta, né? De acordo com a opção dos pais, aplica-se a tinta ali na superfície, sempre com cuidado de não exceder, né, os limites, não colocar muita tinta para que a gente não sobrecarregue o papel depois. Sempre vai espalhando bem a tinta, a gente pode fazer degradês, misturar cores, então é bem, são várias as possibilidades, né? Tem pessoas que fazem a parte ali da placenta da árvore de uma cor, o cordão umbilical de outra, então isso vai da criatividade de quem está aplicando, né, essa arte. Depois que a gente fez toda a distribuição da tinta ali, pintou toda a área da placenta e do cordão umbilical, a gente vai fazer então o carimbo, que é, né, colocar a folha de papel em cima, né, da superfície da placenta pintada, e a gente vai fazer o carimbo. Geralmente vamos colocar a folha de papel bem posicionada, né, a placenta no meio da folha, e após a gente dar leves pressionadas em cima, né, com a folha para que a tinta seja aderida à folha, e aí a gente vai puxando lentamente aquela folha para não borrar também, né, não borrar nosso carimbo da placenta. Depois, então, do carimbo feito no papel, a gente sempre deixa secar quando é feito com tinta, deixa secar, e aí após, né, que a tinta já teve o seu secamento completo, a gente começa também a fazer as escritas, né, com canetas coloridas, se quiser colocar, fazer decorações específicas, desenhos, tudo é feito então depois desse processo de secamento da tinta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo o vídeo para vocês aqui, para vocês, né, entenderem também, eu já ir comentando aqui. Então, ali eu espalhei toda a tinta, né, na placenta, no cordão umbilical, posicionei o cordão umbilical também formando um coração, fiz o carimbo de placenta, né, ali, deixei secar, botei um pouco de glitter, e aí depois de secada eu fui colocando, né, o nome da criança, o horário de nascimento, fui terminando a minha decoração para então no final a gente ter esse produto. Ali em volta da placenta a gente geralmente escreve alguma coisa, vai contando como que foi o nascimento, colocando algumas palavras de afirmações positivas, né, para a vida daquela criança, desejando saúde, desejando alegrias, enfim, mensagens positivas. A gente sempre coloca quem esteve no nascimento, quais foram as medidas antropométricas da criança, qual foi o peso, né, a medida, quantas semanas, né, tinha aquela criança, o nome dos pais a gente costuma colocar. Uma vez teve uma mãe que fez uma música, ela escreveu uma música para a filha, e ela cantou, né, no momento do nascimento, e aí depois no print da placenta a gente escreveu a letra da música, né, para que ela tivesse, né, uma associação positiva com aquele carimbo de placenta também. Então a gente tem diversas possibilidades quanto profissionais artistas, né, nesse ciclo gravídico puerperal. Sempre lembrando também, né, que a gente pode estar utilizando das artes, né, em situações de perda gestacional, que é super importante a gente estar criando memórias afetivas também dessa gestação, mesmo que ela tenha, né, tido um desfecho
negativo, né, tenha gerado sintomas de tristeza para aquela família, é importante a gente criar essas memórias, porque tem estudos que já trazem que essas artes elas acabam trazendo, né, após todo o processo do luto, elas acabam trazendo, né, sentimentos positivos, recordações positivas para aquela família que vai ter essas recordações. A gente sempre utiliza, pode estar escrevendo algumas mensagens de carinho para aqueles pais, né, falando sobre o momento, tentando trazer uma simbologia daquele momento para a família. Podemos estar ofertando também o carimbo dos pezinhos e das mãos daquele bebê. O carimbo da placenta também pode ser feito, né? Como em qualquer processo de nascimento, ele pode estar sendo utilizado e associado então com as mensagens, enfim, para a gente estar podendo também ofertar humanização para essas famílias que passam, né, pela situação da perda gestacional. Então, para finalizar, né, nossa missão como profissionais, né, da assistência obstétrica é trazer conforto e humanização às mulheres em suas diferentes vivências. Então, sempre, né, quando a gente tiver uma gestante, uma mulher, né, no seu ciclo gravídico puerperal, que a gente possa estar ao lado, fornecendo mais humanização e cuidado a todas elas. Para por hoje, então, é isso. Nesse QR Code, eu deixei as referências que eu utilizei no meu estudo. Se vocês quiserem visualizar, podem estar escaneando esse QR Code. Agradeço a atenção de todos, a presença de vocês no congresso. Deixo também meus contatos, se alguém tiver dúvidas sobre o assunto, quiser compartilhar experiências, enfim, eu estou à disposição. Muito grata também à organização do evento pela oportunidade de participação e eu espero que eu tenha contribuído, né, um pouco no ser profissional de vocês, trazendo essa questão da humanização da assistência às mães, né, que estão no ciclo gravídico puerperal.